Olá, muito bom dia para você de casa, bom dia para o senhor, bom dia para a senhora. O Tá está começando ao vivo nesta terça-feira, dia 6 de maio. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, onde você estiver assistindo a gente, viu? Por exemplo, um abraço para o senhor João Luiz. O senhor João Luiz é do bairro Paraíso, aqui em Araçatuba. Ele não tem WhatsApp, mas ele ligou para avisar que ele não perde o nosso programa. Senhor João Luiz, um abraço pro senhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, viu? E, gente, hoje nós temos novidades neste programa. Claro, hoje nós temos uma cara nova que vai aparecer aqui pra gente. Abre a nossa janela com o Rio Preto, por favor. Olha ela aí, Patrícia Andrique. Bom dia, minha querida. Tudo bem? Bom dia, Flávio Zani. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada, viu? Eu tô aqui com essa honrosa missão de substituir Mira Filizola, mas só por um pouquinho. Estarei aqui com vocês nesses dias, então muito obrigada mesmo pela confiança no meu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu sempre me sinto em casa aqui, viu? Boa, que bom, que bom. A gente também está feliz que você está aqui com a gente e eu tenho certeza que nós vamos aí bater muito papo, dar muita risada e levar muita energia boa pro pessoal de casa. Por exemplo, o que tem de bom aí de Rio Preto hoje, hein? Olha, hoje a gente vai receber uma empresária, Maria Amélia, que vai falar com a gente sobre o livro Curso em Milagres. Vai ser um bate-papo bem bacana, diferente, sobre autoconhecimento e já eu volto para explicar tudinho, para também entender um pouquinho melhor do trabalho e também, não só o trabalho dela, como do Grupo Mera. Daqui a pouquinho. Boa, Patrícia. Daqui a pouquinho a gente bate mais papo, muito legal, gente. E aqui de Araçatuba, nós vamos seguir com fofoca. Sabe por quê? Nem te conto! Rapaz, eu venho rápido pra cá. Ademir, bom dia, tudo bem, querido? Bom dia, Flávio. Suelen, bom dia, tudo bem? Eu gosto assim, sala lotada, pra gente conversar, pra gente bater papo e dar risada. Tá tudo bem com vocês? Tudo certo, graças a Deus. Tudo tranquilo, semana começando, terça-feira, né? E a Suelen hoje tá aqui pra apimentar a fofoca? Sabe por quê? Se nós, o assunto de hoje aqui da nossa fofoca, ele mistura talento de música, teatro, também, porque, né, ela faz um negócio assim. Sim, dança. Então, nós temos uma professora de dança aqui, eu convidei pro programa pra fazer uma análise, pra saber se essa menina que fez um show lá em Copacabana, se ela tá no caminho certo. Eu acho que ela tinha que estar caracterizada. Já pensou? Caracterizada, fazer uma performance. Eu acho, isso é ela. Eu quero saber, vocês assistiram o show da Lady Gaga no sábado? Eu acho que o Brasil inteiro assistiu esse show, né, Flávio? Realmente foi o show mais esperado do momento. E parou. Foram mais de 2 milhões de pessoas na areia de Copacabana. Parou a internet, né? A internet é o Brasil. Eu não consigo imaginar eu estar no meio de tanta gente. Muita gente. Você conseguiria, Su, ficar no meio de tanto... Ali no meio daquela muvuca toda? Eu, particularmente, não. Não? Não ficaria. Tem até uma imagem de um drone que filmou. Bota aí a imagem, gente. Ademir, o que é isso, hein? Parece um formigueiro. Flávio, foram muito mais, né, de 2 milhões de pessoas, porque a prefeitura, né, o Corpo de Bombeiros fez essa contagem em relação à areia. E agora vamos falar a respeito do pessoal que estava ali nas ruas, nos prédios, nas sacadas. Então é muita gente, muita gente. Foi esse mar uma loucura, né? E todos fãs. Muito fãs. Você viu que tinha de leque? Era lindo, né? os leques. Eu olho os leques aí e falo, nossa, dá pra fazer alguma coisa bem legal, né? Já vai imaginando as coreografias. Tá vendo? A professora de dança já quer trazer. Olha que legal, essa ideia, muito legal. Boa. Diz que tinha muito vento, né? Por conta dos leques, né? Muito vento. Agora, sabe o que eu não consigo me imaginar? Não, é sério, gente. Eu tô falando aqui. Ali no meio, você imagina você tá no meio, bota aquela imagem, bota aquele monte de 2 milhões de pessoas. Imagina você tá lá no meio e te dá uma vontade de fazer xixi. Você faz o quê? Vai de fralda? Teve pessoas que foram de fralda geriátrica. Teve pessoas que fez
por ali mesmo, né? Mentira. Claro que tem. Inclusive, Mas eu tenho, né? Inclusive, A eu gente tenho uma espera. história muito parecida. Teve uma vez que eu estava no show da Ivete Sangalo, aqui em Araçatuba, na Expo, né? E eu tava bem na frente. E aí tinha uma mulher do meu lado. O que ela fez? E ela deu uma agachadinha e aí eu escutei a amiga falando assim, cuidado pra não espirrar no meu pé. Eu falei, eu não acredito nisso aqui. Ela fez, Flávio. Ela deu uma baixadinha ali, ó, e mandou, soltou e tava tudo bem. Agora, você imagina na areia. Na areia, que você brinca de gato, você faz em terra. Sabe qual que é o bom na areia? É que não espirre ninguém, né? Porque a areia dá aquela absorvida. Já pisa e fica ali. O dura se molha a areia e espirra em alguém. Cadê a Patrícia? A Patrícia tá aí, deixa eu bater um papo com ela. Ô, Patrícia, você já entrou numa muvuca aqui dessa pra assistir algum ouvindo. show? Só no barulho do leque. Você conseguiria ficar no meio dessa Olha, muvuca eu não toda? encararia. Não? Não encararia, Nem eu. Zani. Assim, e outra, tem uma coisa também, assistir de casa, no conforto do sofá. É. E eu acho que a gente tem uma percepção melhor dos efeitos também. Sim. Né? De tudo que tá acontecendo, daquela visão de cima. Eu não sei se o pessoal que tava lá conseguiu entender a grandiosidade daqueles efeitos não tem todos. jeito nenhum. Então, eu fico, assim, um pouco na dúvida, assim, lógico, pra quem é muito fã, super legal ir lá. Mas, assim, pra quem, eu que não sou, né, Little Monster nem nada, só sou mais dos hits, eu achei incrível, maravilhoso, mas, assim, pra assistir do De sofá da minha casa. casa. Eu também. Eu sou time Patrícia aí. Prefiro ficar na minha casa assistindo. Até porque eu conheço gente que foi de ônibus pra lá e ficou atrás de um telão e não viu a Lady Gaga. Meu Deus, que decepção, né? Que decepção. Mas a judiação. Suelen tava contando uma história que tinha pessoas vendendo saco Tinha de gente cimento. vendendo saco de cimento. Como assim? Ela lá no saco vazio. E lá, ele colocava areia lá na frente deles e vendia R$50. Pra ficar mais alto. Pra ficar mais alto. Um degrau. Um degrau. Eu pagaria. Pra se alguém 50 acertar uma reais. latinha na sua cabeça? E você eu acha que pagaria. tinha um monte. 50 um reais? Monte, 50 reais. Gente palco. do céu. Quando achar, eu te mando. O Vou mandar pra brasileiro você é ver. bom, né? Ah, O brasileiro ganha dinheiro. É, o problema do Brasil é o brasileiro. Ô Flávio, você tá perguntando se nós iríamos no show da Lady Gaga, Tá. né? A minha resposta é não. Porém, o ano que vem está em negociação Quem? Beyoncé. A maior diva, na minha opinião. E aí eu te respondo, eu iria. Você, olha o que você tá me dizendo. Vai ser outro. Você tá me dizendo que você prefere a Beyoncé do que a Lady Gaga? 1000 vezes, né? É mesmo? 1000 vezes, né, gente? Eu prefiro 1000 vezes. Eu sou time Beyoncé, sem dúvida nenhuma. E existe essa possibilidade de Beyoncé e Rihanna para o ano que vem, pro próximo show de Copacabana. Puxa. Eu prefiro 1000 vezes Beyoncé. Você prefere Beyoncé ou Rihanna? Ah, eu acho que eu prefiro a Beyoncé também. Mas eu não sou, é que nem a Patrícia falou, eu não sou um Little Monster, assim, de seguir a Lady Gaga. Não. Eu também não conheço muito, assim, eu sei quem tá cantando, aliás, eu sei a música, mas quem tá cantando? Aí na hora que começa, fala assim, nossa, é ela. Né? É a Uma música Beyoncé, a Rihanna? Mas a professora de dança, prefere a Lady Gaga ou a Beyoncé? A Beyoncé. A Beyoncé também? Beyoncé. Você tá vendo? Eu acho que a Beyoncé bate todos os recordes de público. também acho. Tanto na audiência, porque ainda a audiência ainda é dela, né? É da Madonna ainda a audiência. O recorde de audiência televisiva, né? É assim que pode ser dito? Sim, claro. É a Madonna. Foi da Madonna. Ainda foi a da Não Madonna. sabia, A achei Lady que tinha Gaga sido da não Lady conseguiu Gaga. bater. Quer dizer, a Lady Gaga ganhou da Madonna no público de Copacabana. Presente. Mais pessoas. Isso. Mas na televisão deu mais audiência o show da Madonna do que o show da Lady Gaga. Acho que a Madonna já é um público mais velho, né? Então teve essa galera que falou: vou É que é um assistir público de mais velho. Isso, acaba casa. não indo, né? A pessoa mais velha é outra. Vou Já é assistir outra. de casa. É verdade. É melhor no conforto, né? Como ela diz, ó, no conforto No de ar, casa. é lógico. Só que teve gente lá em Copacabana, e você sabe me dizer bem disso, Ademir, porque você gosta de ver as páginas policiais. Uns camarotes lá que o pessoal fez sem poder, né? Então, é como disse, né? O jeitinho brasileiro.
toda aquela orla, né, tem os prédios e tudo mais, então muitas pessoas, Flávio, fizeram camarotes clandestinos na cobertura do prédio. Olha lá uma foto de um. Ó, subiram telhado com telha brasilite, colocaram telão, sabe? Do tipo open bar. Olha, não, mas vamos confessar que seria uma visão Ô, louco, privilegiada. você tá doido. E Olha aí eles isso. estavam vendendo, aí a prefeitura foi e jogou água em tudo isso, proibiu, fechou, vetou, não deixou acontecer os camarotes clandestinos. Quer dizer, a pessoa não assistiu o show lá do camarote. Não, mas eu fiquei curioso, Que frustração. imaginando quanto seria. Imagina, você tá Nossa assim, ó. senhora, gente, é muito caro. Qual o valor que seria pra você estar lá numa visão privilegiada, olhando o show, bebendo, comendo? Ô, Su, pra subir no saco de cimento era 50 reais. 50 reais. Então, você imagina lá. subir na cobertura de um isso prédio, 50 mil. Ô, Su, mas o que você achou? A Lady Gaga é uma artista completa? Porque ela dança e canta, isso é eu difícil. sou fã, assim, muito da parte coreográfica, né? Claro. Às vezes eu sigo a cantora, mas eu acabo seguindo mais os coreógrafos deles do que a própria cantora. Sim. Então, assim, perfeita a parte, assim, tudo, né? Um show completo, parece um teatro, assim, você assiste, você fica de boca aberta, fala, como que consegue? Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque assim, a gente pode não ser fã de carteirinha, eu, no meu caso, mas tem muita gente que é, claro. Às vezes a gente até não acompanha a discografia né, da artista, mas eu parei pra assistir o show, tava em Rio Preto, tava no hotel lá, parei pra assistir o show, eu fiquei encantado, porque assim, é um espetáculo. Até quem né? não gosta de assistir. Sim. Mas eu, como fofoqueiro de plantão, Tem que criticar, né? venenoso como sou, claro, né, Flávio? Vamos combinar? Os figurinos deixam um pouco a desejar, né? Você achou? Aquela mão parecia que foi colado com cola quente. Aquele pelo lá. Os figurinos deixou a desejar. Se nós fizermos um comparativo de figurinos de Madonna em relação a Lady Gaga, não, gente. Não, maquiagem também deixou muito a desejar. Ô, gente. Lady Gaga, quando você voltar pro Brasil, leva o Ademir pra fazer a sua maquiagem, pelo amor de Deus. Por favor. Não é? E tira as cola quente, porque Nada. tinha muita cola quente ali. Nada de cola quente, pelo amor de Deus. Ó, eu volto a falar com vocês. Eu tenho que dar um recadinho pro pessoal de casa aqui, mas aguenta aí que eu quero falar da sua viagem, que você vai virar correspondente internacional. E a sua tem um acordo pra fazer com ela ainda hoje. Tá. Não sai, não foge. Olha lá, olha lá. Cadê eu aqui? Ei, meu filho, vamos lá ficar. Perdi a cabeça falando da Lady Gaga. Ô, Dodô, abre essa tela aí que eu tenho um recado pra falar pro pessoal de casa. Isto, meu filho, olha que legal. Agora eu tenho um recadinho pra você, porque vem aí o TH+ SBT Conecta. A terceira edição será na cidade de Presidente Prudente. Atenção, Prudente. Um encontro para refletir sobre as perspectivas do Brasil e do mundo para o ano de 2025. Um grande evento realizado pelo TH+ SBT Interior, com apoio da Unoeste, Reibax Solar, SC Saúde, Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente. Imperdível, gente. TH+ SBT Conecta! Ó, vou pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta lá pra Rio Preto pra gente conversar com a Patrícia Andrick e ainda hoje tem mais fofoca e muitas surpresas pra vocês de casa. A gente volta já. De volta com o nosso Taquitá ao vivo, 11 da manhã, 16 minutinhos. Já vamos para São José do Rio Preto. Patrícia Andrick, ó, a bola tá jogada para você. Segue daí. Vamos lá, Zani. Hoje em dia é normal, aliás, não só normal, é necessário a gente buscar autoconhecimento para entender as nossas emoções, as motivações, os limites principalmente, o que permite tomar decisões mais alinhadas aí com os objetivos e com os propósitos da nossa vida, não é verdade? Com a imersão nos ensinamentos do livro Um Curso em Milagres, a nossa convidada de hoje tem o compromisso de levar esse conhecimento para mais pessoas. Então eu quero que vocês deem as boas-vindas para Maria Amélia. Muito obrigada pela presença aqui hoje no Taquitá. Muito obrigada a vocês, né, pelo convite, viu? Então, Primeira coisa, eu quero que você se apresente, eu quero que você explique um pouquinho o que é o Curso em Milagres, Maria Amélia. Tá.
Eu sou a Maria Amélia, eu sou a idealizadora do Grupo Mera, né, que faz 22 anos que a gente está aqui, né, com um Cursinho Milagres. Esse aqui é um Cursinho Milagres, gente. Ele é um curso em forma de livro, né? Ele é um curso em forma de livro e ele é grandão. Só que a gente precisa entender o seguinte, ele tem 4 livros aqui nessa edição, por isso que ele é tão grande, né? Então, a gente tem um livro-texto que apresenta uma teoria que é, assim, ela tem uma mensagem única, é diferente de tudo que a gente vê aqui no mundo. Por isso até que não é que a gente não tenha capacidade, né, intelectual, mas como ele tem uma mensagem que é muito diferente, então muitas vezes a gente tem barreiras. E aí, no mundo inteiro nós temos facilitadores de um Cursinho Milagres e o Grupo Mera é né? Eu sou uma facilitadora aqui dentro do Grupo Mera, sou eu, certo? Até porque esse livro, ele foi escrito pela primeira vez nos Estados Unidos, a gente estava conversando isso antes do programa começar, né? Sim. E ele é traduzido para muitos 90, idiomas, né? Muitas 96, línguas. se eu não me engano, 96 dos idiomas oficiais no mundo. E aqui no Brasil, você também faz parte dessa... Isso, ele foi traduzido por uma brasileira que ficou lá junto com um grande professor do curso que chamava, né, Kenneth Wapnick. Então, e aí ela traduziu, né, inteirinho 7 anos, né, durante 7 anos. E aí ela trouxe um pouco do livro para o Brasil. Mas assim, ninguém conhecia, né, ninguém conhecia. O meu não é esse aqui é novo. É uma edição especial, você estava me explicando, né? Isso, esse aqui é uma capinha diferente, tem no mundo inteiro também, mas ele é uma capinha flexível, só que existe, né, uma capa dura também, né? Porque ele não é um livro de ler, ele é um livro de estudar, né? E aí depois o livro sumiu no Brasil, mas aí, como eu sempre fui uma buscadora, né, entrei num monte de religião, filosofias, fui conhecendo tudo, mas ninguém explicava, assim, tudo que eu queria, sabe? Que eu fiz muitos anos de terapia e tal, e aí, mas assim, eu tinha uma mente muito perturbada, né, muito ansiosa, muito tudo. E aí, uma vez, em 98, olha só, em 1998, eu conheci, e aí nunca mais larguei. Sabe assim? Desde lá você vem se dedicando a Isso. espalhar um pouquinho mais do conhecimento desse livro especificamente. Isso, aí depois eu sou farmacêutica de formação, mas eu sempre trabalhei também paralelamente com um psiquiatra amigo meu, né, no sentido de florais, né, homeopatia, que eu sou formada, né, em homeopatia e tal. E aí, assim, a gente começa a ver que, puxa vida, né? Como a mente comanda tudo, né? Sim. Ela comanda tudo, comanda com a forma como você vê, a forma como você interpreta as coisas e tal. E aí, então, comecei esse caminho e daí depois, em 2003, né, comecei a falar sobre esse curso. Ainda, né, um pouco assim, porque eu sou da área da ciência, quando você fala milagres, cética, né? Quando fala milagres, todo mundo pensa, né, em levantar um cadeirante e fazer. Só que a palavra milagres para esse curso tem outro significado. Explica pra gente, então. Eu explico. Ele quer dizer, milagre quer dizer, assim, a correção do seu pensamento, sabe? Porque a gente pensa aqui, né, que todo mundo é muito separado, né? Todo mundo é totalmente separado. Então, por exemplo, eu vejo você e aí tudo que eu interpreto, né, são coisas que eu já pensei alguma vez, sabe? Então, só que ele diz que nós temos uma parte da nossa mente que pensa com Deus, sabe? E aí, essa parte da nossa mente, ela percebe de outra forma. Então, assim, por exemplo, se eu estava aqui olhando para a Patrícia e pensando, acho que a Patrícia está olhando esquisito para mim. Eu estou achando que a Patrícia quer fazer alguma coisa contra mim, né? A gente já para com o treino, lógico. Nós temos uma teoria de 700 páginas. Né? Principalmente. Isso, a gente vai se autoconhecendo, a gente começa a desconfiar desses pensamentos que são já ali, né, recorrentes. Aí a gente fala, imagina, quem está pensando isso da Patrícia sou eu. Deixa eu voltar. Então aí a gente escolhe
assim, pensar de outra forma. Muitas vezes não é assim, imediato que a gente pensa. É um processo. Mas é um processo. Então aí a gente vai se levando menos a sério, sabe assim? Né? Porque tudo que a gente vê tem alguma coisa, tem uma ameaça, tem tudo. A gente vai parando com isso, a gente vai olhando pra gente, vai pensando, sou eu que pensei isso. Então, pera um pouco, isso tá me fazendo bem ou não? Sim. Né? Então aí a gente para e a parte da nossa mente, muitas vezes a gente não tem, que pensa com Deus, né? Muitas vezes a gente não tem, assim, essa destreza de ficar pensando junto, mas depois a gente tem uma resposta. É como se fosse uma terapia o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Uma sessão de terapia consigo mesmo ali. Isso. Você fica o tempo inteiro se autoanalisando e avaliando. Eu sou muito crítica, por exemplo, sabe? Isso tem, né, eu busco muito essa autocrítica sempre. E realmente fazer isso, né? Mas por que eu pensei dessa forma? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu falei tal coisa para tal pessoa? Ou por que eu me exaltei em determinado momento se não tinha necessidade? Então, isso tudo faz parte do autoconhecimento. E é isso que o livro ajuda as pessoas a fazer, é isso? Totalmente. Que interessante. Né? Totalmente. Agora, você tocou num ponto, né? Lógico, a gente está falando, você falou de Deus, eu queria que as pessoas entendessem. Ele tem a ver com religião ou ele pode ser usado por pessoas que têm credos diferentes? Muito obrigada por essa pergunta. Tá? Porque assim, ele não tem nenhum vínculo com religião nenhuma, com filosofia nenhuma, com nada, tá? Quando a gente começa a estudar, normalmente a gente fala, olha, tal coisa fala sobre isso, né? Olha, eu acho que isso daqui fala igual aqui, né? A minha religião e tal. Mas, e assim, e tem uma característica muito interessante. Ele tem ele usa termos cristãos, né? E é só que os significados dos termos que a gente aprendeu com o cristianismo são bem diferentes no que ele apresenta aqui, né? Por exemplo, o milagre, né? Então, Deus, que seria amor, né? Puro amor, entendeu? E que é a única realidade. Ele diz que Deus é a única realidade. E por aí vai. Então, assim, é bem diferente. E, aliás, deixa eu falar pra você, é um autoestudo, sabe? Isso aqui foi escrito só pra mim, só pra você, né? Só pro Renato. Cada pessoa vai ter uma percepção diferente, é isso? E aí a gente vai aprendendo a ter uma percepção diferente. O que interessa muito pra nós é assim, ó, e tá, mas que vantagem eu levo, né? Se eu estudar esse curso, entendeu? Assim, eu vou resgatar o poder que eu tenho sobre mim, não sobre você, nem sobre ninguém, mas sobre mim. Então, aí eu vou começar a olhar que muitas coisas que eu achava que me machucavam e tal, eu começo a olhar para isso com outros olhos. E o milagre, né, pode ser associado também à palavra perdão, que também vem, né, a gente aprende isso no cristianismo. Mas o perdão que ele ensina aqui é bastante diferente, né? Isso eu não teria como a gente falar aqui agora, mas... É um assunto muito profundo, né? Para pouco tempo, né, Maria Amélia? É muito profundo. Mas assim, eu posso dizer para vocês que eu sou a prova viva, né? De uma pessoa que era extremamente ansiosa e extremamente medrosa, sabe? Com um monte de coisa. E hoje eu sinto uma paz, assim, que a gente pode brincar que não é desse mundo, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Então, a motivação é eu ficar cada vez mais em paz e eu ter um nível de autoobservação muito maior, né? E esse nível de autoobservação me resgata o meu próprio poder, tá? E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, porque Claro. tem muita coisa ainda, tem curso, tem conferência, que eu quero saber mais sobre esse assunto aí. Muito Agora a obrigada. gente vai para um intervalinho bem rápido e na volta, gente, porque esse programa Tá Que Tá, tem a Xé, a Suelen e as alunas já estão prontas para arrasar lá em Araçatuba e eu vou ficar aqui conferindo tudo de pertinho. A gente volta já já. 11h28, estamos de volta com o programa Tá Que Tá. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, por favor, seja bem-vindo, não fique acanhado. O número tá aí na nossa tela e a gente vai direto para Araçatuba, de novo com Flávio Zani. Boa, Patrícia! Agora a gente segue daqui, é isso mesmo, eu gostei. Não fique acanhado, não. Manda mensagem pra gente, manda aí o que você quiser pra gente, que a gente adora ler as mensagens de vocês, tá bom? Aliás, você aí de casa que tá assistindo o nosso programa, você é bom em matemática? Matemática? Hoje é o dia
da matemática. Que coisa, hein? E o nosso queridíssimo Lucas Piccolo está na Maple Bear, porque existe uma atividade que deixa essa disciplina, que é um terror para muita gente, ela ficar mais fácil de ser compreendida. Eu ia precisar muito dessa atividade. Lucas, bom dia! Como é que é essa forma aí diferente e divertida de aprender matemática? Fala Flavinho, bom dia para você, para a Patrícia aí nos estúdios também, a todos que estão nos acompanhando de casa. Nós já estamos aqui então dentro da unidade da Maple Bear em Araçatuba. A Maple Bear que é uma escola que está espalhada no mundo inteiro. São cerca aí de 500 unidades em 30 países diferentes. Todas essas unidades têm então esse método diferenciado de ensinar matemática, justamente para que essa disciplina não seja um tabu, não seja um medo, principalmente para as crianças, né, e para os estudantes aqui. Eu confesso que eu, na minha infância, né, poderia ter passado também por esse processo, que eu não tenho muita facilidade com matemática não. Mas quem vai contar pra gente sobre realmente esse método, e a gente vai mostrar aqui também, é o professor Felipe Torres. Ele que é professor de matemática aqui da Maple Bear de Araçatuba e vai nos dar todos os detalhes. Professor, obrigado, viu, pela sua participação. Qual que é então, afinal, esse método diferenciado? Como que a Maple Bear trabalha a matemática com os alunos para que seja uma matéria mais leve e mais divertida? Bom, aqui na Maple Bear a gente trabalha com uma metodologia construtivista, que a gente chama. Essa metodologia trabalha com um sistema estruturado, onde as aulas têm etapas de ativação para mobilizar conhecimentos prévios deles, e isso acontece por meio de jogos, brincadeiras, e aí a gente parte para a parte de aquisição do conhecimento, onde geralmente é feito em formas de debate ao invés de uma exposição, onde os alunos têm voz, podem discutir, podem trazer suas ideias e argumentar contra aquilo que está sendo mostrado, e aí nós vamos para a prática e para fazer toda essa sistematização e tudo mais. Então, a gente usa uma série de metodologias ativas para conseguir atingir esse método e esse objetivo. Ou seja, são jogos, né? Basicamente, depois dessa parte teórica, né, na sala de aula, tem os jogos. Aqui a gente está acompanhando uma turma, inclusive, que está aprendendo matemática dessa maneira diferenciada. Felipe, mostra para a gente, então, exemplos, né? Quais são esses jogos que vocês passam aqui para os alunos? Bom, aqui nós temos 2 exemplos de jogos acontecendo. Um deles é para trabalhar as habilidades de subtração e adição com números negativos e positivos, onde a gente transforma a parte numérica numa parte concreta usando os modelos aqui. Então a gente chama de counters e eles usam os brancos para representar positivos, os vermelhos negativos e conseguem modelar dessa forma adição e subtração para depois passar para a parte de abstração numérica, ou seja, utilizando apenas números. Ô Felipe, dá para a gente fazer um exemplo aqui, só para eu tentar? Vamos ver se eu estou bom de matemática ainda. Faz tempo, não vou negar, faz tempo que eu não estudo, pego para estudar matemática. Dá um exemplo aqui para mim, então, por exemplo, que a gente pode fazer com esses... Vamos fazer, por exemplo, esse 7 positivo menos 4 negativo. Vamos lá. Me ensina aí. Bom, nós temos 7 positivos, então a gente precisa modelar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivos, certo? E aí a gente precisa subtrair 4 negativos, só que negativo é vermelho e nós não temos nenhum vermelho aqui. Então, para conseguir fazer essa subtração, na verdade a gente precisa adicionar zeros. E como é que a gente adiciona zeros? Colocando um positivo e um negativo. Porque aí eles se anulariam, seria isso? Anulariam. Então, isso daqui é uma outra forma de escrever o número 7 sem alterar o seu valor. E aí, Entendi. A partir disso daqui agora, nós temos ainda o número 7, porque são 7 com zeros, então continua dando 7. E agora a gente pode subtrair 4 negativo. Então, tirando todos os negativos... E aí ficaria 11 no caso. 11 positivo. Então 7 menos 4 dá 11. Dá 11. É daí que o aluno conclui que aquele menos com menos dá mais. Ah, eu aprendi isso aí, mas eu confesso perguntar assim, ó, por que menos com menos dá mais? Eu não saberia falar. Essa é outra maneira de ensinar isso, então. Exatamente. A gente tenta primeiro essa abordagem mais prática, hands-on, a gente chama mão na massa, para depois passar para a parte teórica mesmo ali. E aí tem aquele outro jogo ali, que é um tabuleiro. Como é que funciona aquele outro jogo, professor? Aquele outro jogo já é um tabuleiro para a gente praticar as habilidades de reconhecer números racionais e irracionais. Então eles vão lançando dados que indicam o número de casas que eles precisam andar e dentro de cada casa tem um desafio, que pode ser para pegar um card que tem um número ou uma operação que eles têm que classificar corretamente. E tem as casas também que falam para voltar a casas, avançar para frente, um jeito mais divertido de trabalhar essa classificação numérica. E aí todas essas casas a pessoa vai ter, o aluno no caso vai ter que resolver um problema, é isso? É isso. Perfeito, sensacional. Vamos tentar falar com alguma aluna aqui, essa aluna aqui, ela está bem inteirada, né? Tudo bem? Bom dia, qual que é seu nome? Maria Vitória. Maria, quantos anos você tem? Eu
tenho 14 anos. Maria, você gosta aqui desses métodos diferentes? Sair dessa mesmice da sala de aula, gosta dos jogos aqui? Eu nunca tive uma relação boa com matemática, só que isso mudou 5 anos atrás, quando eu entrei na Maple Bear. E eu gosto muito do jeito dele de ensinar, que não é aquela coisa tradicional, que tem que ser rígida, mas sim com jogos e coisas divertidas. Hoje dá pra gente falar que você gosta de matemática, ficou mais fácil. Hoje eu tenho uma relação melhor com matemática. Perfeito. Obrigado, viu? Parabéns aí. O importante é estar aprendendo, né, professor? Muito bacana, realmente. Obrigado também, viu, Felipe, pelas informações. Show sensacional, então, né, Flavinha? Esses métodos aqui da Maple Bear, né? Basicamente, a gente mostrou 2 aqui, que é o tabuleiro e também, né, esses bloquinhos, né, que o pessoal usa para fazer subtração e adição também. Eu confesso que eu já não sabia muita coisa do que foi passado aqui e, claro, passar por esses ensinamentos diferentes desde pequeno, muito importante, justamente para a gente conseguir fazer com que os alunos, né, não tenham esse medo de matemática, né? Com certeza, Lucas, eu precisava ter aprendido com esse método, viu? Porque eu também tenho e tive muita dificuldade com matemática. Tava brincando aqui que tabuada eu demorei um tempão para aprender. Agora, graças a Deus, já tá um pouquinho melhor. Não que eu esteja ótimo, né? Talvez eu precise inserir. Obrigado, viu, Lucas? Essas dicas da Maple Bear, maravilhosa, metodologia diferente pro pessoal aprender matemática. Deixa eu voltar aqui para nossa sala de estar, que eu tenho alguns assuntos a tratar com vocês. Opa. Eu tenho muita coisa para falar e pouco tempo. Então, nós vamos conseguir, claro. Vai dar tudo certo. Na câmera aberta, vocês vão ver que tem uma mala aqui, né? Opa! E, gente, essa mala aqui... Sueli, você já tinha visto uma mala tão estilosa quanto essa daqui? Não, linda, né? Você viu? Mas isso Linda, aqui, linda. Personalizado. personalizada, tem um arroba dele aqui, ó, Ademir Rolim. Você vai pra Disney com essa mala? Com certeza, com certeza. Mas só com essa? Hoje à noite, não. Essa e mais uma de 23 quilos, né, Flávio? Essa é a de mão, né? Essa é a de mão, pra gente Olha arrasar. que mala bonita, gente. A Hoje mala. à noite eu já tô embarcando. Oh, meu Deus, que coisa boa. Depois você manda uns vídeos pra gente na montanha-russa. Com certeza. Vou mandar tudo pra vocês. Exclusividade. Perfeitamente. Agora, eu vou bater um papo com vocês dois sobre o mesmo assunto, mas eu preciso conversar primeiro com você, Ademir. Você, a semana do Dia das Mães, como é que chama a sua mãe? A minha mãe chama Maria. 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 Ó, manda um recado pra dona Maria. Qual que é a câmera do Ademir? A 2? Manda um recadinho pra dona Maria ali na câmera 2. Mãe, te amo. Dia das Mães está chegando, não estarei junto com ela, né? Verdade. Não estarei com ela, mas saiba que estarei, meu coração estará sempre com a senhora. Eu te amo, mãe. A sua mãe mora em Birigui? A minha mãe mora em Birigui. Olha só. Minha mãe mora aqui em Birigui. E a dona Maria? E a dona Maria? Ai, dona Maria, manda um recadinho pro Ademir. É nada. Olha, gente, o Ademir para mim é uma pessoa maravilhosa, é um filho que eu amo demais. O Ademir é uma pessoa batalhadora, sempre ele gostou de conquistar as coisas dele, sabe? Ele é uma pessoa assim que ele não gosta de depender dos outros, sabe? Mas ele é pra mim ele é tudo, é um filho querido, sabe? Que eu amo do fundo do meu coração. É um filho que... eu nem tenho palavra para falar, tanto que eu amo meu filho, sabe? Ele é um filho maravilhoso, sempre ele foi obediente, ele nunca foi aquela pessoa assim dentro de casa, assim, respondona, sabe? Sempre ele obedeceu a gente, desde criança, sempre foi uma pessoa estudiosa. É maravilhoso meu filho, não é porque é meu filho não, gente, mas ele é maravilhoso mesmo. Quem conhece ele, eu garanto que sabe que ele é uma pessoa maravilhosa. Beijão, meu amor, te amo do fundo do meu coração. Oh, meu Que Deus! surpresa, Flávio. Olha, você tirou lágrimas aqui, cara. Eu amo minha mãe. Eu amo minha mãe e eu não sabia de nada disso. Mas é lógico. Fez que o não. cabelo. Tá aparecendo no programa. Você fez o cabelo dela? Eu não fiz. Ah, você não fez? Foi o Rogério que fez. Ah. Ai, caramba, Não. que emoção. Muito legal. Eu amo minha mãe, é uma... Não precisa nem falar, né? E ela, você viu quantos coruja, né? Aquela mãezona por perto mesmo, deve ser a dona Maria, né? Sim, a minha mãe é. Minha mãe é uma guerreira, batalhadora. Eu não vou conseguir falar, Flávio. Não, tudo bem, tá vendo? Tiramos lágrima do venenoso. Pois Conseguimos! é, tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Agora, você tá do lado de uma mulher
que é mãe, não é? É. E quantos você tem? Tem filho? 2 meninas, uma de 14 e outra de 12. De 14 e de 12? De 14 anos, uma de 12. Como é que chama a de 14? Isabela. E a de 12? Lorena. Lorena. Manda um recadinho pra elas ali na câmera 2, por favor. Lô, Bela, a mãe te ama, meu amor. É um amor assim que não dá nem pra mensurar, né? Um amor de mãe. E minha mãe também. Mora em Birigui também, minha mãe. Mora em Birigui? É, de Birigui também. Filha, a mãe ama vocês, viu? Então tá bom. Filhas, recadinho pra mamãe, por favor. Oi, mãe, aqui é a Isabela. Oi, mãe, aqui é a Lorena. E a gente queria te desejar um feliz Dia das Mães. Obrigada por ser nossa mãe. A gente te ama muito. Beijo. Você também sabia? Não sabia, também não sabia. Gente, esse Flávio tá demais hoje, Eu já sei cara. o que ele falou, né? Tá vendo? Não sei. Ah, eu tenho os meus... Arte suíno do David. Eu tenho meus cúmplices, eu tenho meus cúmplices. Ah, a gente fica Mas até a gente fez- trêmula, né? É. Oi? Fica até tremendo, né? Na hora que vem. Fica, sai, perde a compostura. Não, a gente fez questão Meus de amores. mostrar as mamães ou as filhas, os filhos nessa semana especial aí, pra mexer mesmo com o coração. E até como uma forma de homenagem a vocês que, de uma certa forma, deixam aí a rotina de vocês pra virem aqui falar com a gente no nosso programa. É até um agradecimento, viu, Ademir? É você que vem toda semana. Ah, obrigado. E realmente, Flávio, eu acho que hoje em dia, com a correria do dia a dia, às vezes nós deixamos a desejar. É verdade. No quesito filho, no quesito mãe. Às vezes a gente, não consigo te responder agora, daqui a pouco eu te ligo, tarará, e acaba passando. Mas, assim, o amor, o carinho é gigantesco, né? É, isso mesmo. Muito bom. Ô, Ademir, boa viagem pra você. Obrigado, Flávio. Vocês vão embarcar amanhã, de manhã? Isso, nós saímos daqui de Birigui hoje à noite, né? Mas o nosso voo é amanhã cedo. E aí chegamos à noite em Orlando. Ai, que delícia. Ai, que delícia, né? Exatamente. Nós vamos estar aqui trabalhando e vai estar na Disney. Você e o Rogério. Exatamente. Vamos visitar todos os parques. E de primeira mão, nós teremos no dia 8 já, eu vou visitar o Epic, que é o mais novo parque da Universal. Que nem tá aberto ainda, né? Nem tá aberto. A inauguração dele vai ser só dia 22 de maio, mas nós iremos no pré-lançamento. Nossa, Ai, que é muito legal. chique. Você viu? E aí você consegue gravar vídeo pra gente? Com certeza, eu vou gravar, vou fazer uma seleção de vídeos pra enviar pra você, pra gente colocar aqui no programa, mas a galera também pode acompanhar tudo em tempo real diretamente no meu Instagram. Perfeitamente. Muito obrigado, Ademir. Boa viagem pra você. Su, a gente tinha combinado uma aula de axé hoje, mas a gente viu que não ia dar tempo. Eu posso trazer você e as suas alunas na terça-feira que vem? Terça-feira que vem a gente tá aqui. Você consegue trazer El Chan pra gente? O pessoal Nossa, o amor da minha vida é o Champo. Lógico que eu vou trazer, pode deixar. Terça-feira que vem a Suelen vai estar aqui com as alunas dela. Renatinha demorou, inclusive, vai estar aqui também, porque ela vai te substituir na sua viagem. Renatinha dança também. A altura, não, ela é fofoqueiríssima também. E aí nós vamos bater um papinho aqui e dançar bastante semana que vem, combinado? Pode deixar. Deixa eu levantar aqui, Donizete, não corta minha cara. Ó! De novo, ó! Deixa eu dar um recadinho pro pessoal de casa aqui que tá assistindo a gente em toda a nossa região, aliás, agradecendo bastante aí a audiência do nosso programa em toda a região, viu? Gente, agora eu tenho um recadinho pra você. Claro, vem aí o TH+ SBT Conecta. A terceira edição será na cidade de Presidente Prudente. Um encontro para refletir sobre as perspectivas do Brasil e do mundo para o ano de 2025. Um grande evento realizado pelo TH+ SBT Interior, com o apoio da Unoeste, Reibac Solar, SC Saúde, Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente. Vai ser bom demais. TH+ SBT Conecta. Vamos pro intervalo. Na volta, vamos para Rio Preto. Até já. De volta com o nosso Taquitá ao vivo. Vamos para Rio Preto. Patrícia, segue daí que o papo tá bom, hein? Quero saber mais. Fala aí com a gente. Você viu que interessante Muito esse bom. papo, gente? Tá muito bom. E olha, eu fiquei aqui com a Maria Amélia no intervalo, a gente conversando mais ainda. Eu acho que esse tempo aqui nosso tá sendo pouco, viu, gente? Porque tem muita coisa para falar. É muito instigante falar sobre o curso em Milagres. Mas a primeira coisa, eu já fiquei interessada, mas para quem é o curso em Milagres?
para todo mundo. Para todo mundo que quer, pelo menos, assim, olhar para os seus próprios questionamentos e dificuldades, sabe? Né? Então, para todo mundo. Assusta um pouco, porque um monte de gente não gosta de ler. Mas, por exemplo, até uma palestrante que vai me ajudar lá em Florianópolis, na próxima conferência, ela nunca gostou de ler, ela nunca gostou. Hoje ela é professora do curso, né? Ela é professora de um curso em Milagres e aí a gente precisa ler, né? Sim. Então, porque vai falando da gente, sabe? Por isso que fica gostoso. A gente e pelo que você me conta, é uma coisa que você volta a pegar, né? O tempo Sim, inteiro, o você tempo volta inteiro. a ler, você recorre a ele o tempo inteiro, né? Em várias fases da vida. E uma coisa muito interessante que a gente estava falando também é o conceito de milagre, né? Porque às vezes eu achei muito interessante o exemplo que você falou. A gente acha que milagre é uma cura de uma doença ou é uma pessoa que está ali à beira da morte, de repente sobrevive. E, na verdade, no dia a dia a gente tem pequenas coisinhas que melhoram, né? A nossa rotina e o nosso bem-estar e que a gente não se dá conta que aquilo é um pequeno milagre, não é isso, Maria? Pois é. É que, assim, o conceito é outro, né? Uhum. Então, inclusive, assim, é um curso em milagres, Sim. né? Esse curso, então você tem passos e tal, e esses passos, eles são dados, né, de acordo com o que você vai aprendendo, e aí você vai corrigindo o seu próprio pensamento, né? Ou vai aceitando uma correção mesmo, que a gente pode até falar que ela é inconsciente, porque a gente já sabe. Então, o que ele está falando para a gente já sabe. Mas a gente vai sabendo, assim, a gente vai sabendo acessar a nossa própria sabedoria. Às vezes aceitar, que é muito difícil, né? Isso, Eu acho que é o mais difícil, a gente aceitar aquilo que a gente tem de dificuldade, aquilo que a gente tem de falha, né? Como que o ser humano é tão cheio de falhas. E esse curso, ele vai te dando esse autoconhecimento para entender, para aceitar, para corrigir e até para curar pequenas coisinhas ali que a gente tem dentro da gente, que não são boas, que não são benéficas, né? Pequenas e grandes. Pequenas e grandes, né? Porque, na verdade, assim, um curso em milagres, para ele fazer o autoconhecimento, o que ele usa? Qual é o material, assim, didático, né? Como se fosse uma professora falando. Os nossos relacionamentos, todos eles, sabe? Então, eu me conheço através de você. Eu me conheço através das pessoas com quem eu convivo, eu me conheço através das pessoas com quem eu estou me relacionando, mesmo só vendo, né, e pensando no que eu penso delas. Então, todos os relacionamentos são super importantes para a gente se autoconhecer. Sim. Tá? Interessantíssimo e profundo, né? Super. Eu acho que você tinha que voltar aqui para a gente conversar mais sobre isso. Não, uma hora a gente volta, né? Agora sim, quem está nos assistindo, quem está aí acompanhando o Taquitá, deve estar se perguntando, como que eu tenho acesso a isso? Você tem um grupo, você é idealizadora de um grupo responsável por ampliar esse conhecimento aí do curso em Milagres, não é isso? Isso, a nossa empresa, né? O Grupo Mera é uma empresa, ele foi idealizado por mim, mas aí a gente foi tomando corpo. Então, o que a gente faz? Assim como eu falei, né? A mensagem, ela não é muito simples da gente entender só porque ela é diferente do que a gente aprendeu. Mas ela tem, assim, então, todo mundo, né? Todo mundo, porque são muitos idiomas no mundo que estudam um curso em milagres, né? Muitos países. Mais de 90, né? 96% das línguas, né? Já traduzidas, das línguas oficiais, né? Então, aí a gente faz o quê? A gente apoia os estudantes de muitas formas, né? Muitas formas. Eu não tenho grupos de estudos porque eu não tenho mais tempo, mas a gente tem turmas que estudam comigo, né? Várias turmas, assim, presenciais, porque a gente está aqui em São José do Rio Preto. Isso é importante frisar, né? Está em São José do Rio Preto, mas não é só para quem mora aqui. Não. A maioria das turmas que estuda comigo é de fora, né? Eu tenho pessoas que estudam, que moram, né? Na África, nos Estados Unidos, na Europa, sabe? Um monte de gente. E aí eles fazem online, né? Eu faço tudo online bem antes da pandemia, né? Então, assim, tem bastante gente. E aí, além disso, além das coisas, eu tenho um curso em módulos que é para quem nunca viu um curso em milagres, né? E ele está gravado. Então, ele faz passo a passo, né? Nós temos livros de facilitadores, né? De outros facilitadores estrangeiros, a gente faz a tradução e a gente edita aqui.
né? Eu escrevi 2 livros, né, sobre um curso em milagres. Então a nossa empresa ela é totalmente dedicada a um curso em milagres, a apoiar os estudantes de um curso em milagres, ok? E a gente está em Rio Preto. Muita gente fala assim: nossa, eu não sabia que estava em Rio Preto e tal. Então estamos em Rio Preto, mas atendendo remotamente pessoas interessadas de qualquer lugar, de qualquer país, inclusive, né? E a gente também tem alguns serviços gratuitos, né? Isso é super importante de falar. Porque esse apoio, claro, as aulas, né, são cobradas, porque é uma empresa, mas a gente tem, quinzenalmente, né, a gente tem um grupo, um encontro online, né, que eu chamo de Tira Dúvidas, e ele acontece pelo Zoom, né, no sábado de manhã, né, então, sábado às 8h15 da manhã. E aí ele dura 50 minutos, né? Aí as pessoas levam dúvidas, a gente lê a parte teórica dele, eu vou comentando a parte teórica. Nós temos um grupo no Telegram, que é um grupo de respostas, tem 600 pessoas mais ou menos, né? Nesse grupo, né? Que ficam ali, só eu e mais uma professora do Rio Grande do Sul que respondemos. Que mais? A gente tem as redes sociais, nosso YouTube tem muitos vídeos ali, né, explicativos e tal. O Instagram também, muito material diferente do YouTube, né, mas sempre para apoiar os estudantes desse curso. Entendi. Né? Agora eu fiquei com uma dúvida aqui, o que significa Mera? Ai, muito obrigada. Tem muita gente que acha que é ligado ao meu nome porque eu sou Maria Amélia, mas não. É que uma das primeiras sócias era uma pessoa que falava grego. Né? E Mera quer dizer dia em grego, porque eu queria muito que todo mundo entendesse que a gente, isso é uma lei de marketing, aliás, né? Se você se afastar de uma ideia, ela se perde, você esquece. Então todo dia é dia de treino, todo dia é dia de você treinar a sua mente para ver de forma diferente, né? Então Mera é dia em grego. Né? Porque eu queria esse slogan, sabe? Todo dia é dia de treino, dia de você treinar a mente. Pode treinar também o seu corpo todo dia, mas a mente é importante. Então, se a gente não se afasta, né, das ideias, a gente vai, até sem perceber, você já começa a pensar de forma diferente. Você já começa, por exemplo, né, a minha ansiedade, cadê ela? Né? Onde ela foi parar? Não é? Então, isso tudo vai fazendo com que a gente faça essas mudanças, sem que a gente tenha que ficar lá morrendo de estudar, morrendo de ler, mas um pouquinho que a gente entra em contato, né? Então, e o pessoal do marketing fala isso, né? Eu namorei um cara de marketing, ele fala, não pode deixar, todo dia você tem que lembrar daquela marca, daquilo que você quer manter em mente, ou quer manter as pessoas, quer que as pessoas mantenham em mente. Exatamente, né? Os produtores de conteúdo estão aí para provar isso, né? Que tem que ter essa constância realmente para que as marcas e as ideias sejam sempre lembradas. Agora, Maria Amélia, esse assunto ele é tão discutido, assim, eu confesso que eu não conhecia, estou fascinada com esse assunto, mas assim, ele é tão discutido que tem até conferência internacional. Sim, né? Sim. Ó, o Grupo Mera é a única empresa no mundo que faz isso, né? Que se dedica exclusivamente a um curso em milagres, né? Mas nós temos a fundação, que é a detentora dos direitos autorais, que a gente manda os royalties, né, lá nos Estados Unidos. E aqui nós vamos ter a 5ª conferência, é a 5ª vez que a gente vai reunir estrangeiros aqui no Brasil. Vai ser aqui no Brasil, essa conferência internacional. Né? Em 2023 foi em Rio Preto. E agora vai ser em Florianópolis. Olha só, né? Quando que está marcada? Está marcada para o dia 24, 25 e 26 de outubro. Né? Que marca, essa data marca quando ele foi editado. Tá, a primeira vez nos Estados Unidos, foi em outubro. Que tem engraçado que tudo tem um significado, né? Tudo é muito significativo, né? Nada é sem porquê. Relacionado ao curso em milagres. Pelo menos a gente tenta, né, fazer a coisa. Então, assim, sempre lembrando, né, que as datas para ele realmente não acha muito importante, mas para nós aí reforça na nossa mente a motivação para a gente estudar, a vontade de ficar mais em paz, né, de dar mais risada, sabe, né, que a gente vai levando tudo menos a sério, né, porque muitas vezes a gente sofre porque leva tudo muito a sério, né? E aí depois a gente vai descobrindo que não precisa. Né? E quem que pode participar da conferência? A gente está vendo aí algumas imagens de conferências anteriores, inclusive teve a chamadinha aí
né, da próxima, eu vi que são palestrantes internacionais, né? Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser e quem que pode participar. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve contato com o Curso em Milagres, ela pode ir nessa conferência? Pode sim. Foram escolhidos a dedo, sempre são, né? Sempre são escolhidos a dedo. Porque assim, a gente não fala professor diferente de estudante, a gente continua sendo, eu sou uma estudante, né? Faz 27 anos que eu estudo, então continuo sendo uma estudante. E esses palestrantes que vão estar com a gente lá em Florianópolis, eles têm uma didática, né, própria, vão falar a mesma coisa, mas eles têm uma didática. Então, todo mundo pode ir, mesmo quem não conhece, porque a gente vai estar profundamente dentro da metafísica, mas vai estar, assim, falando com todo mundo de forma que a gente possa entender, né? Aqui não dá tempo, mas a gente pode ir lá e lá a gente vai, tá todo mundo super disponível, né? E muitas vezes as pessoas falam para mim, eu queria ir para encontrar todo mundo porque eu quero falar mais sobre o curso, quero tirar minhas dúvidas. Tá aí uma grande oportunidade, né? Perfeito. Florianópolis é uma cidade linda, o hotel que vai ser lindo, sabe? Tá bom? Depois você volta para contar pra gente como é que foi, então, tá claro. bom? Claro! Eu volto sim, com prazer. E quem quiser acompanhar mais, a gente tem aí as mídias sociais, como a Maria Amélia falou, do trabalho dela, quem quiser entender melhor. E adorei o bate-papo, viu? Eu que agradeço, eu também adorei conhecer vocês aqui. Tá? Vamos voltar com o Flávio Zani. Você viu que interessante, gente? Olha, que tema pra gente ficar aqui, né? Batendo papo. Com certeza, viu, Patrícia? Eu gostei muito que vocês falaram de tudo que vocês falaram, claro, tudo muito interessante, mas quando a gente identifica as nossas falhas, né, os nossos erros, os nossos problemas, aceita que nós somos imperfeitos e de alguma forma consegue evoluir com isso nessa relação social que a gente tem com as pessoas. Muito legal mesmo. Ô, Patrícia, amanhã aqui no nosso programa, nós vamos ter um programa especial do Dia das Mães Droga Max. Vai ser uma batalha musical, um desafio musical entre mães e filhos em busca de um prêmio muito legal. É amanhã, é ao vivo, é aqui no Taquitá. E aí de Rio Preto, Patrícia, o que nós vamos ter de bom? Aqui, lógico, vamos ter muita coisa bacana também. A gente vai receber um tatuador, o Denis Giroto, para falar sobre as tendências de tatuagem e também o Dr. Otávio Ricci para tirar nossas dúvidas sobre doação de sangue. A grande pergunta que todo mundo se faz é: quem já fez tatuagem pode doar sangue? A gente vai saber amanhã. Muito obrigada por ter me recebido aqui. Muito obrigada a toda a equipe pela confiança. Foi um prazer. Amanhã eu tô de volta. Isso aí. Muito obrigada também à nossa convidada, Maria Amélia. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. E a gente volta amanhã. Zani, até mais, viu? Tchau, gente. Amanhã, a partir das 11 da manhã, é isso aí. Estaremos aqui ao vivo com mais Taquitá. Tchau.